Fala aí, pessoal, muito bom dia. Professora Mariana Bruce na área do Colégio Francisco de Assis para mais uma aula de História. Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai dar continuidade às discussões sobre a ditadura civil-militar. Olha lá, a ditadura civil-militar, um tempo presente. O que será que eu quero dizer com isso? É muito importante a gente refletir sobre esse passado não tão remoto da nossa república, porque a experiência da ditadura, que foi de 1964 a 1985, ela tem um impacto muito profundo no nosso cotidiano. Então, estudar esse passado é pensar um pouco também o impacto desse passado no nosso presente, como esse legado da ditadura ainda é muito vivo no nosso cotidiano. Então, é preciso um olhar atento sobre essa experiência, a gente refletir, questionar, pensar criticamente sobre essa experiência da República Brasileira. A partir daí, a gente vai pensar também um pouco sobre o nosso tempo presente. As aulas sobre ditadura são sempre muito legais porque surgem muitos questionamentos, muitos debates, muitas reflexões. Infelizmente, nesse modelo de aula remota, a gente não tem a oportunidade de trocar tanto, mas enfim, fica aqui algumas provocações e eu me coloco à disposição para conversar melhor com vocês lá na nossa sala de aula virtual também, tá bom? Então vamos lá. Numa breve recapitulação das aulas anteriores, a gente viu como que em 1964 ocorreu um golpe civil-militar. E é muito importante a gente chamar a atenção para essa dupla dimensão, civil e militar. A ditadura ela não pode ser resumida a uma experiência autoritária conduzida exclusivamente pelas Forças Armadas, mais particularmente pelo Exército. Na realidade, a gente está falando de um regime autoritário que obteve o consentimento da população e essa população, essa sociedade civil não militar, ela participou ativamente do período todo da ditadura, porque foi mantida o Congresso Nacional em funcionamento, num esquema bipartidário, com muitas limitações, é verdade, mas havia ali aquela legitimidade do regime constante a partir da participação desse poder legislativo e também sob o consentimento da população de forma geral. Em vários momentos na ditadura, a gente pode observar como que havia um respaldo popular também ao regime autoritário. As comemorações do centenário, do bicentenário da independência, você tem uma série de momentos políticos ali que a população foi às ruas e respaldou o regime autoritário. Então é muito importante a gente entender o que leva a população brasileira também a dar sustentação a um regime autoritário, a uma ditadura. Então essa relação é importante porque nenhuma ditadura se sustenta durante 20 anos em um território, em uma realidade social, sem obter algum tipo de consentimento. Agora, é certo também que não era um consenso. Havia resistência a essa ditadura, inclusive através da via armada. E aí os reflexos disso também na nossa história vão ser muito profundos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso na aula de hoje. A gente viu como que a ditadura ela interrompe um governo democrático, o governo do João Goulart, que era um governo que se voltava cada vez mais para os movimentos sociais, para as bandeiras das reformas de base, com uma proposta de reestruturar o Brasil a partir de um conjunto de transformações que eram urgentes. Então, movimentos camponeses, estudantes, sindicais, entre outros, pleiteavam um conjunto de reformas que iriam modificar as bases do país, reforma agrária, reforma na educação, reforma tributária, entre outras. E na medida em que o João Goulart se aproximava mais desses movimentos populares, um grande medo de uma revolução comunista também acabou reunindo uma boa parcela da população no sentido de impedir a continuidade daquele governo. Então você teve as marchas da Família com Deus pela Liberdade, você teve toda a atuação das Forças Armadas no âmbito daquela doutrina de segurança nacional, com o objetivo de impedir o avanço do comunismo no país, interromperam o governo do João Goulart, obrigando a renunciar e deram início ao governo
ditatorial ali com a figura do Castelo Branco inicialmente. A escolha ali do Castelo Branco para a presidência estava próxima de uma ideia de que o golpe ele se deu na defesa, em tese, na defesa da ordem, do anticomunismo e dos valores cristãos e conservadores. Não estava ali naquele momento ainda muito explícito os rumos que aquele regime teria. A proposta era interromper o governo de João Goulart e encaminhar novas eleições. Para muita gente que apoiou o golpe de 64, a ideia era retomar a democracia logo na sequência, mas não vai ser isso que vai acontecer. Já no governo Castelo Branco, algumas das principais medidas que foram dando essa nova cara para o Brasil foram implementadas através de atos institucionais do Executivo. Então, teve o ato institucional número 1, implementado ainda pela Junta Militar, que instaura o estado de sítio e dá início à perseguição dos movimentos sociais. Tem o ato institucional número 2 e número 3, que estabelece as eleições para presidente e vice-presidente de forma indireta, lá pela maioria do Congresso em voto aberto, que amplia os poderes do presidente, que extingue os partidos políticos e estabelece apenas o bipartidarismo. Então, a partir desse momento, só seriam reconhecidos 2 partidos no Brasil, a Arena, que era pró-ditadura, e o MDB, que fazia uma oposição, mas uma oposição moderada, não comparável ao que representavam os movimentos sociais que estavam ali apoiando João Goulart. Ali também vão ser estabelecidas eleições indiretas para governadores, então você tem um distanciamento do âmbito representativo, dessa política representativa, do voto direto, da base eleitoral, né? Então as pessoas acabam sendo afastadas desse pleito diretamente. E depois você tem o estabelecimento de uma nova Constituição no Brasil, que é a Constituição de 67, que vai oficializar essa transferência de amplos poderes para o Executivo. Há também uma preocupação ali no campo da economia, com o PAEG, com o objetivo de reduzir o déficit público, contraindo créditos privados, comprimindo salários, proibição do direito de greve, mexe ali com a estabilidade do trabalhador e cria o FGTS, algumas medidas que eram impopulares, mas que eram necessárias para sanar ali a crise econômica que vinha se arrastando ao longo dos governos. Numa democracia, se você implementa esse tipo de medida, por exemplo, proibição de greves, compressão dos salários, a população imediatamente vai às ruas reclamar. E, de fato, o governante, no caso, perderia seu apoio, fundamentalmente. Mas como é uma ditadura e esse apoio não é necessário, então essas medidas antipopulares podiam ser implementadas com um pouco mais de segurança. Mas, como eu falei, vai haver resistência. E é nesse cenário que vai se dar um golpe dentro do golpe. E a chegada do governo Costa e Silva representa a chegada da linha dura do exército na condução desse regime ditatorial. Então, o que deveria acontecer, que era convocar novas eleições e restabelecer a democracia no Brasil, isso vai passar adiante, isso vai passar distante. E esse grupo castelista que estava no poder não consegue fazer o sucessor e a linha dura, nacionalista, autoritária, chega no poder através do general Costa e Silva. E aí vai ser nesse governo que a oposição começa a se organizar mais e aí você vai ter diferentes tipos de movimentos que vão atuar na oposição desse governo. Então, primeiro você vai ter, por exemplo, ali a criação da Frente Ampla, que vai reunir o Lacerda, que era um antigo opositor lá do Getúlio Vargas e do João Goulart. Então, o Lacerda vai se juntar com o Jango e com o JK lá em Montevidéu, no exílio, em Uruguai, para lutar pela redemocratização do país e pela afirmação do direito dos trabalhadores. Em junho de 68, vai ter a passeata dos 100 mil, que lutava também pela redemocratização do regime, pelo direito das greves. E aí você vai ter greves também cada vez mais agressivas. E você vai ter o início também da luta armada, urbana e rural. Porque para muitos ali a perspectiva era que somente a luta armada seria capaz de derrubar aquele regime. Então você vai ter organizações como o MR8, VPR, entre outras, que acreditavam na utopia do impasse, quer dizer, não há solução. O regime vai endurecer cada vez mais e é necessário enfrentá-lo com força.
E a partir daí, com o acirramento das contradições, seria possível também avançar num processo revolucionário no Brasil. Vai ser no contexto também do governo Costa e Silva que você vai ter o ato institucional que estabelece o banimento do país para todos os subversivos. Na prática, se estabelecia que se você não estava em concordância, né, de acordo com o caráter do regime, as suas ações, você poderia ser compreendido como um subversivo e ser banido, ser colocado, mandado para o exílio, né? E o pior de todos esses atos é o ato institucional número 5, que se apresenta num contexto de radicalização da ofensiva contra os movimentos sociais. Esse ato é o que vai garantir ao executivo poderes para fechar o Congresso, intervir nos estados e municípios, caçar e suspender direitos políticos, demitir ou aposentar servidores públicos, suspende o habeas corpus, que é o habeas corpus é o princípio segundo o qual você só pode ser considerado culpado se for provado. Então você não pode sofrer nenhum tipo de pena sem provar que você é culpado do crime que você é acusado. Então é a presunção da inocência. Você é inocente até que se prove o contrário. Com a suspensão do habeas corpus, você, se considerado suspeito, pode ser preso. E algumas penas já podem ser imputadas, como vai acontecer aqui no Brasil. Qualquer pessoa suspeita de ser subversiva poderia ser presa, poderia ser encaminhada ao DOPS, a delegacia que é responsável pela repressão política. E ali no DOPS, gente, muitas coisas aconteceram, torturas, mortes, entre outras coisas que a gente vai falar já já. Então, a prática do AI-5 é o estabelecimento da censura no Brasil, das torturas e da solução final, em grande medida, para muitos desses considerados subversivos. Na divulgação, o ato institucional número 5 se apresenta ali como um objetivo de manter a Revolução de 64, no entendimento ali dos militares e da população que apoiava esse processo. A chegada dos militares ao poder era a revolução conservadora, baseada nos valores cristãos, e queria extirpar a ameaça comunista do Brasil. Então era um mal necessário que se colocava. E aí que a gente chega no objetivo da nossa aula de hoje, que é uma análise do governo Médici, que vem na sequência do governo Costa e Silva. O governo Médici ele vai ser muito importante porque vai ser o ano ápice da repressão, tanto que os anos do governo Médici são também chamados de anos de chumbo, e ao mesmo tempo é um momento também ápice do desenvolvimento econômico, ainda que atravessado por muitas contradições. Então também é chamado dos anos de ouro. Então os anos de chumbo e os anos de ouro, tudo isso no mesmo governo Médici. E aí a gente vai entender um pouquinho melhor esse governo na aula de hoje. Vamos lá? Em relação aos anos de chumbo, o que a gente pode falar aqui, ó, deixa eu chegar mais pertinho isso aqui. Peraí, eu acho que dá pra... Vamos lá, agora sim. O governo Médici, como eu falava, ele é representado na história como os anos de chumbo da ditadura civil-militar, porque representa esse período mais repressivo da ditadura. É nesse momento que a luta armada havia se intensificado, utilizando como método a violência revolucionária, que se dava através de expropriações financeiras em bancos, capturas de pessoas de referências, às vezes para trocar por presos políticos. Foram muito comuns aqui no Brasil ações de capturas de diplomatas estrangeiros e eles eram trocados por presos políticos. Tem até um filme chamado Que é Isso, Companheiro, que fala da captura do embaixador dos Estados Unidos e como ele foi trocado por presos políticos, enfim. Então havia esse tipo de ação, além de ações de formação política e contra-informação. Na medida em que havia censura, havia também toda uma tentativa de denunciar o que estava sendo feito aqui no Brasil através de diferentes recursos de comunicação. Ora, todas essas ações não visavam atingir a população civil. É por isso que é incorreto a gente definir as ações da luta armada no Brasil como ações terroristas,
porque não havia esse objetivo de ferir a população. As ações eram direcionadas a esse tipo aos órgãos da ditadura, e esse desdobramento, digamos assim, para a sociedade civil. Só que com a repressão no Brasil, já no final desse período, aí, já no governo Médici mesmo, a gente vai ter praticamente o desaparecimento da maioria das organizações que investiam na luta armada, restando apenas a guerrilha do Araguaia, que vai ser uma guerrilha rural, que resiste até por volta de 1975. A guerrilha rural aqui no Brasil ela é muito inspirada no foquismo na América Latina, porque em 59 a Revolução Cubana foi vitoriosa a partir de um movimento guerrilheiro que saía do campo, lá de Sierra Maestra, e que foi avançando, ganhando território e apoio da população pelo país até conseguir derrubar a ditadura lá do Fulgêncio Batista e dar início ao processo revolucionário em Cuba. Então, essa vitória da Revolução Cubana acabou inspirando vários movimentos na América Latina que tentaram reproduzir esse método. Então, aqui no Brasil você vai ter isso também, mas que, no final das contas, vai ser reprimido pelas forças militares. O resultado disso tudo vai ser um elevado número de mortos, execuções sumárias, desaparecimento de corpos. E para isso, eu acho que é muito bacana a gente assistir um pedacinho, pelo menos, do documentário Verdade 12.528, da Paula Sacheta e Peu Robles, que traz um pouco dos depoimentos dos sobreviventes de muitos desses guerrilheiros que atuaram no Brasil na luta armada ou que apenas eram simpatizantes, mas que acabaram presos, que se tornaram presos políticos, que sofreram torturas aqui no Brasil e que contam um pouco de uma história que ainda precisa ser revelada num sentido mais amplo aqui no Brasil. Aqui, por exemplo, vocês veem algumas imagens da resistência, das lutas contra a censura, da repressão, da violência, que foi uma marca desse período, né? Ali, aqui no cantinho, na cima superior, você vê um tanque de guerra chegando lá na região do Araguaia para repressão. E aqui eu trago uma charge que é uma denúncia também de como aqui no Brasil a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de acessar os arquivos da ditadura civil-militar. Houve o estabelecimento da Comissão da Verdade, que não tinha um viés punitivo, diferente do que aconteceu em outros países da América Latina. Por exemplo, na Argentina, a ditadura argentina, os militares e aqueles responsáveis mais diretamente, desculpa aí pelo fundo, e os responsáveis mais diretamente pela repressão, eles foram julgados, criminalizados. Aqui no Brasil isso não aconteceu. A gente vai ver mais na frente como que a lei de anistia ela vai perdoar tanto os torturadores como os torturados. E muitos dos arquivos que contam essa história da repressão estão guardados nas Forças Armadas e a gente não tem esse acesso. Então é muito importante a gente ter o conhecimento dessa história. A Comissão da Verdade, que começou esse trabalho de rastrear esses documentos e de trazer à tona um pouco dessa dimensão toda da história da repressão durante a ditadura, acabou encerrando seus trabalhos e a gente precisa pressionar enquanto sociedade para que a gente possa ter conhecimento sobre o que de fato aconteceu no Brasil nesse período, para que a gente possa também tirar um aprendizado disso e impedir que esse tipo de ação possa voltar a acontecer. Bom, para além dessa dimensão mais específica da repressão, esse governo também foi marcado por intensa propaganda e a Rede Globo vai se tornar a principal porta-voz do regime. Vai ser nesse momento que a Rede Globo se torna uma das maiores emissoras no Brasil, porque o governo vai conceder créditos para incentivar a disseminação da televisão em todas as residências, e a Rede Globo ela acaba se tornando a principal rede de televisão que vai chegar à casa das pessoas com uma propaganda fortemente alinhada com a ditadura. E aí alguns dos slogans desse período Brasil, ame ou deixe-o, né? Então, se você não está de acordo com o que está acontecendo, vai embora. Na Copa de 70 de futebol,
A vitória na Copa de 70 vai ser fortemente utilizada pela ditadura para demonstrar o poder do regime, a popularidade, né? E aí o slogan "Ninguém segura esse país", quer dizer, a vitória no futebol também representava a vitória na política, na economia, e eu já vou falar sobre o milagre econômico, mas tudo isso num cenário de forte censura também. Então as pessoas não conseguiam, não tinham acesso a realmente toda a informação, as críticas. Então havia todo esse contexto também. E, por fim, essa discussão do milagre econômico. O que foi esse milagre econômico? O que foram esses anos de ouro? Foi um momento de forte desenvolvimento capitalista no Brasil, associado a capital estrangeiro, a concessão de empréstimos. Então, houve a intervenção do Estado em diversos setores, mas numa lógica de excessiva dependência do sistema financeiro internacional. Então, esses empréstimos que trouxeram uma injeção aí econômica, uma injeção de ânimo na economia nacional, eles logo mais na frente vão cobrar o seu pedaço aí dessa história, porque quando o mundo entra numa crise global, esses empréstimos que foram contraídos num momento a juros baixos vão se multiplicar esses juros e o Brasil vai se ver novamente envolto numa bola de neve ali de dependência econômica, de uma dívida que era praticamente impagável. Mas a lógica que funcionava nesse primeiro momento era a seguinte: primeiro preciso fazer crescer o bolo para depois distribuí-lo. Então, a ideia era: vamos primeiro recuperar a economia, fazer crescer o PIB e depois a gente pensa em distribuição de renda, em a questão de desigualdade social. Então, vamos continuar com as políticas de austeridade, por exemplo, congelamento de salários, e vamos investir também em obras que possam impactar as pessoas para que elas percebam a dimensão dessa ditadura, desse regime político. Então, as obras faraônicas que remetem lá aos faraós, aquelas grandes construções, vão ser como que cartões postais desse regime e da dimensão que ele havia conquistado nesse contexto. Então você vai ter, por exemplo, a construção da ponte Rio-Niterói, da Transamazônica, que dispendiam altíssimos recursos, mas que nesse contexto de muitos empréstimos e de uma boa circulação, né, de capital na economia brasileira, isso vai ser possível, mas que depois vai ter um preço alto também que vai ser cobrado. Então, essa charge traz um pouco do que representa esse contexto. Então, estamos só concentrando nas mãos dos capitalistas e depois vamos repartir tudo, tudinho. Vamos lá, para frente, Brasil! Enquanto isso, a população ali está toda espremida, né? Então, você tem essa coisa, né? O milagre econômico que traz os anos de ouro da economia brasileira, um crescimento do PIB, mais um recrudescimento também das desigualdades sociais. Isso é muito importante da gente compreender. Olha só esse gráfico aí. O em vermelho representa o crescimento do PIB per capita por cabeça, né? O crescimento assim, da produção de riquezas no Brasil ao longo dos anos. Então, vocês vão ver que lá nos anos 70 tem um pico grande, né, nesse crescimento do PIB. Mas dá uma olhada na curva do salário mínimo, que está em amarelo. Olha como é que essa curva do salário mínimo vai reduzindo enquanto a curva do PIB vai subindo. Então, o que isso significa na prática? Que você vai ter um aumento do PIB do Brasil, porém com aquela imagem mesmo que a gente viu ali na charge, espremendo a classe trabalhadora. Então, é aquela lógica mesmo, o bolo está crescendo, mas essa distribuição dessa riqueza não vai acontecer, pelo contrário, vai ser um momento, inclusive, de acirramento das desigualdades sociais aqui no Brasil. E essas obras faraônicas, né, da construção da ponte Rio-Niterói, que eu falei, da Transamazônica, vão trazer várias outras consequências também para o Brasil, porque, como eu falei, são obras extremamente dispendiosas e que o resultado, o retorno para a economia brasileira é praticamente inexistente, no mínimo a curto prazo. Então, isso tudo é parte desse panorama aí do governo Médici, que representa o ápice da ditadura aqui no Brasil.
Na semana que vem a gente vai falar sobre o governo Geisel e também sobre o governo Figueiredo, tá bom? Por hoje, vou ficando por aqui. A gente se vê no plantão de história. Qualquer dúvida, fala comigo lá na sala de aula virtual, beleza? Beijo, pessoal. Até lá. Tchau, tchau.